Nós vamos estudar hoje, irmãos, uma parábola que é bem conhecida, a parábola do joio e do trigo, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 13, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Mateus capítulo 13, versículo 24. É o texto que nós vamos estudar nesta noite. Diz assim: apresentou-lhes outra ilustração, dizendo: o reino dos céus pode ser comparado a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a haste cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então os escravos do dono da casa vieram e lhe perguntaram: o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? Ele lhe respondeu: um inimigo, um homem fez isso. Os escravos lhe disseram: o senhor quer então que vamos ajuntar o joio? Ele disse: não, pois ao ajuntarem o joio, poderiam arrancar também o trigo. Deixem ambos crescer juntos, até a colheita, e na época da colheita eu direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois ajuntem o trigo no meu celeiro. Shalom, irmã Angélica, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que os irmãos aí do seu lar, irmão Wellington, Miguelzinho, Giovana, estejam todos bem. Então, meus irmãos, é uma parábola, como eu disse, uma parábola bem conhecida, conhecida como a parábola do joio e do trigo. E veja, o texto no versículo 24 está dizendo que Jesus está apresentando uma outra parábola, Por quê? Porque Jesus já havia contado outra parábola antes dessa, conhecida como a parábola do semeador. E essas parábolas, elas estão meio que uma complementando a outra, E como é de costume, irmãos, a gente precisa entender, é costume nosso aqui na nossa live, entender para quem que Jesus está falando, Se você voltar um pouquinho lá no versículo 1 do capítulo 13, olha o que diz: naquele dia, Jesus saiu da casa e se sentou à beira do mar, e as multidões que reuniram em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e se sentou, e toda a multidão ficou na praia. Então Jesus está saindo, de uma casa, e ele se depara com uma grande multidão o aguardando ali. Porque a mensagem de Jesus, a forma como Jesus ensinava as instruções de Deus, era algo diferente. Era diferente dos religiosos, da forma como os religiosos ensinavam. Então as pessoas se maravilhavam, porque a mensagem de Jesus não era uma mensagem de ataque, de recriminação. Não era uma mensagem de apartar as pessoas, não. Era uma mensagem onde as pessoas conseguiam refletir, entender. As pessoas olhavam para a sua situação e conseguiam entender a sua realidade. E essas pessoas ficavam maravilhadas. Então essa mensagem atraía as pessoas. Então, para quem que Jesus está falando? Para pessoas cujo entendimento sobre o reino dos céus havia sido embrutecido, distorcido pela religião. A religião havia distorcido as instruções de Deus. Os religiosos daquela época haviam distorcido as instruções de Deus, porque era mais fácil para eles ter o domínio, É isso que a religião faz. Ela quer dominar, ela quer te prender,
E a mensagem de Deus não, a mensagem do reino dos céus, ela quer te trazer liberdade. Não, olha, não vamos confundir também liberdade com libertinagem. A palavra de Deus, ela nos traz liberdade. Jesus vai dizer, né? Se nós buscarmos a verdade e conhecermos a verdade, nos tornaremos o quê? Livres. Livres do peso. Livre do jugo. Nos tornaremos livres. Então, essa multidão, elas estavam com um pensamento, né? Elas foram ensinadas de uma forma distorcida. Os ensinamentos do reino dos céus, as instruções de Deus foram passados de forma distorcida. E não é diferente dos dias de hoje, né? Há mensageiros aí que ensinam que as instruções de Deus foram abolidas, distorcendo a palavra de Deus. Um grande perigo. Essas pessoas tiveram um entendimento sobre o reino dos céus redefinido por Jesus. Por isso uma grande multidão o seguia. Porque Jesus começou a mostrar a realidade daquele ensinamento. Mostrar a verdade dos ensinamentos, das instruções de Deus. Então, né, isso acontece hoje em dia, né? Eu me lembro que eu vim para os caminhos do Senhor de 13 para 14 anos. Hoje eu já passei um pouquinho já dos 30, né? Já estou passando até dos 40. E na minha caminhada, irmãos, eu fui aprendendo, né? Mas quando chegou num momento que as escamas dos meus olhos verdadeiramente caíram, eu fiquei maravilhado com aquilo que eu já tinha lido, já tinha visto, mas o entendimento que me passaram era um entendimento diferente, distorcido. Talvez não por culpa daqueles que passaram o ensinamento. Talvez eles não tiveram o entendimento que hoje eu tenho. Mas me causou um choque, me causou, né, uma ansiedade de querer mais. E era isso que estava acontecendo com essas pessoas. Elas queriam ouvir mais de Jesus, porque o ensinamento dele era diferente. O entendimento que Jesus passava, né, a sabedoria que Jesus demonstrava era diferente. E essa história, né, irmãos, esta parábola do joio e do trigo, ela pode ser considerada também uma história escatológica, como se Jesus estivesse alertando ao povo, né, sobre algo que... O que é a escatologia? É o estudo sobre o final dos tempos, né? Então Jesus estava alertando o povo para algo que estaria para acontecer, algo que vai acontecer, algo que estava para acontecer no futuro. Então é uma parábola, né? Uma história que pode ser considerada também uma história escatológica, pois traz uma alusão clara aos eventos finais. Então as pessoas ficaram, né, maravilhadas. E num certo momento, se você continuar lendo o texto, os discípulos não entenderam a mensagem e chamaram Jesus de canto para pedir a Jesus que esclarecesse melhor esta parábola, né? E Jesus vai explicando a parábola, então, essa parábola para os seus discípulos. Mas nós vamos aqui observar alguns detalhes desta parábola. Então vamos lá. Existem, né? O texto vai falar de 2 semeadores, né? O texto vai falar aqui de 2 semeadores. Ó, o que semeava a boa semente é o verdadeiro dono da terra. Apresentou-lhe outra ilustração dizendo: o reino dos céus pode ser comparado a um homem que semeou boa semente aonde? No seu campo. Então, o que semeou boa semente é o dono da terra. Ele está lançando boa semente, né? A boa semente é o trigo. Então ele está lançando uma semente, né? Uma boa semente. E essa boa semente é o quê? O trigo. E ele está lançando aonde? No campo, né? Na terra, na sua terra. Aí o texto bíblico vai falar também de um outro semeador que vem enquanto todos estão dormindo, né?
Ó, o semeador. Então, 25. Enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Então, a outra semente não era uma semente boa, era joio, que foi semeada por um outro semeador, não pelo mesmo que semeou a boa semente. Outro semeador. E esse outro semeador lançou a semente quando todos da terra, estavam dormindo. E o que esse outro semeador lançou na terra? O joio. Então vamos entender o que isso significa. O que semeia as boas sementes é o verdadeiro dono da terra, Jesus. Jesus é o dono da terra. Ele lançou a boa semente. A boa semente de trigo são os filhos do reino. Os filhos do reino, os talmidins de Jesus, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, os que observam o testemunho de Jesus e o seguem. Esses são os filhos do reino, são a semente boa, a semente de trigo. O campo é o mundo. É o mundo em que nós estamos vivendo hoje. Este é o campo. O outro que vem enquanto todos dormem é quem? O maligno, o inimigo de nossas almas. Ele veio sorrateiramente. Ele veio enquanto todos dormiam. Ele é covarde. Ele age na calada. Como a minha avó Maria Thanos me ensinou, no meu processo de caminhada com Jesus, ela falava, olha, a gente precisa estar muito atento com Satanás, com o diabo, porque ele vem no sapatinho de lã, ele vem sem fazer barulho. Muitos acreditam, naquela figura mitológica. Não, irmãos, ele é covarde. Ele vem no sapatinho de lã, ele vem quando todos estão dormindo, ele vem na calada. E quem são os joio? Os joios são os filhos do maligno. Então veja, há uma diferença. O trigo, os filhos do reino, e o joio, os filhos do maligno. Deus preparou o mundo como um grande campo e plantou apenas sementes boas. O Deus bendito, Jeová, ele plantou apenas sementes boas para o mundo, que são os filhos do reino. Satanás, ou o diabo, ou o maligno, ou a serpente, ou o Ra-Satã, seja lá qual o nome que você queira dar, trouxe as sementes más, ou seja, representando os filhos do maligno, que se misturaram à criação de Deus. Houve uma mistura, irmãos. O nosso Deus bendito só plantou boas sementes, mas veio o maligno e plantou também sementes ruins, junto, misturado. Jesus revela como Satanás invade a nossa vida de forma marginal, sempre buscando oportunidade para nos atacar. Ele está sempre rodeando, a terra. Ele está sempre observando, meu irmão, a nossa vida, os nossos passos, as nossas atitudes, a nossa maneira de agir. Ele está observando, o inimigo de nossas almas está ao derredor. Ele está ao derredor. E veja que o texto bíblico vai dizer que essa mal semente, o joio, ele foi semeado enquanto todos estavam dormindo. Ou seja, quando estamos, irmãos, nos momentos de ausência, sem o estudo diário da palavra, sem a comunhão com Deus e com os santos,
sem uma relação pessoal com Deus. É nesses momentos que o Satanás, o Rassatã, o diabo, a serpente, é neste momento que ela age na vida do ser humano. É neste momento que este inimigo semeia no terreno do meu coração, do teu coração, da minha mente, da tua mente, quando nós estamos num momento de ausência da leitura da palavra, ausência de uma vida de oração, ausência de uma vida de unidade e comunhão com os santos, de congregar. É neste momento que ele vai atuar, ele vai plantar a semente dele, trazendo sobre a tua mente, sobre o teu coração, dúvida, frieza, falta de fé, preguiça, mentira. Olha quantos frutos o joio vem apresentar, meu irmão, minha irmã. Veja, Gênesis capítulo 6, versículo 2. Muita gente interpreta esse texto de forma equivocada, meus irmãos. Como nós vimos aqui, os religiosos sempre deturpando a palavra de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Vieram os filhos de Deus, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todos os que escolheram. Gênesis capítulo 6 está falando, meus irmãos, e eu trago esse texto aqui para ilustrar o que Jesus está querendo nos mostrar, qual o princípio desta mensagem. Gênesis capítulo 6 está falando sobre quem? Os filhos de Deus, ou seja, os descendentes de Sem, que começaram, os descendentes de Sem não, deixa eu verificar aqui, eu estou falando besteira, deixa eu ir para a palavra que fica mais fácil. Gênesis capítulo 6. Deixa eu ver aqui. Os descendentes de Sete, exatamente, Priscila, muito obrigado pelo seu apoio. Os descendentes de Sete, que voltaram a quê? A clamar pelo Senhor, a buscar pela face do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, Yahvé. Porque depois do episódio do homicídio de Caim com Abel, houve uma divisão, né? E aí o texto bíblico vai dizer que os descendentes de Sete voltaram a buscar a face de Deus. Porém, Caim, ele foge, ele se casa, a sua descendência se multiplica. Mas o texto bíblico vai dizer que Caim não fazia o que era correto diante dos olhos de Deus, ao ponto do próprio Deus dizer para Caim: se você voltar a fazer o que é correto, eu vou aceitar tudo o que você vier a fazer. Então, o que aconteceu? Os descendentes de Sete serviam a Deus, e os descendentes de Caim não serviam a Deus. Os descendentes de Sete eram chamados filhos de Deus, a semente do trigo. E os descendentes de Caim, que foram perpetuando a maldade, o distanciamento de Deus, esses eram chamados filhos do homem. E aí tem gente pregando cada fantasia aí, mas deixa quieto. A nossa intenção aqui é mostrar a realidade bíblica. Quem estiver pregando a mentira, que depois se acerte com Deus. Então houve uma mistura, irmãos. Houve uma mistura dos descendentes de Deus com os descendentes do homem, de Caim. Os filhos de Deus e os filhos do homem. Houve uma mistura, eles se casaram. E aí o que aconteceu, irmãos? O que era para os filhos de Deus, né, influenciarem os filhos do homem, aconteceu o contrário.
Os filhos de Deus foram influenciados pelos filhos do homem. E o que aconteceu? A luz foi deixando de brilhar. E aí começaram, irmãos, a fazerem coisas inaceitáveis pelo Senhor. Se tornaram iníquos, ou seja, dignos de repreensões, sem fé. Olha que a Priscila está colocando. Os descendentes de Sete, os filhos de Deus, olharam para a descendência de Caim, joio, filho dos homens. Exatamente, Priscila, muito bem, muito obrigado. E o que aconteceu, irmãos? Esses filhos de Deus se tornaram o quê? Iníquos, sem fé, sem reverência, sem obediência às coisas de Deus. Foram se esfriando. A semente do joio, a semente do maligno começou a brotar no coração deles. O Eterno criou todos nós, todos os seres humanos. Nós somos como os vasos em constante mudança, em formação e em construção, sobre as mãos do olheiro. Somos artesanato divino e podemos ser regenerados pela obra constante do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Aqui chamamos de maus aqueles que Satanás corrompeu, usados para influenciar os que comungam com o Pai misericordioso. Como eu disse, meus irmãos, o inimigo de nossas almas, ele vai agir na calada, ele vai agir na nossa ausência. Se nós não estivermos, meus irmãos, com os nossos sentidos voltados para o Deus bendito, o inimigo vai semear o joio no nosso coração e na nossa mente. Por isso que a Bíblia nos ensina primeiro a vigiar e continuar em oração. Não podemos vacilar um minuto. É uma guerra e o nosso maior inimigo é a nossa própria carne. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele vive esta guerra. Ele conhece as instruções de Deus. Ele conhece o amor de Deus. Ele conhece a soberania de Deus e o cuidado de Deus como um pai. Mas a carne dele o tempo todo milita contra essas instruções do pai, querendo afastar a carne dele. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer que não é uma guerra fácil. O apóstolo Paulo, irmãos, dentro do chamado Novo Testamento, a Nova Aliança, nos escritos da Nova Aliança, depois do nome de Jesus, Paulo é o nome que mais aparece. E ele vai dizer o quê? Que ele também está numa guerra, militando, ele está ali trabalhando, lutando para não dar lugar à sua carne, à sua natureza pecaminosa. Ele está lutando para não se tornar ausente, não se tornar num momento de ausência, para que o inimigo não venha na surdina, na calada, semear o joio no seu coração. A diferença, meus irmãos, do joio e do trigo, até para os que conhecem a plantação, vivem da agricultura, dizem que o joio e o trigo eles são muito semelhantes. Apenas no momento em que, até a própria palavra vai nos dizer que no momento em que ele está dando o fruto, é que os agricultores vão saber, os mais experientes, vão saber distinguir quem é um e quem é o outro. É no momento do fruto. Veja que a palavra de Deus, meus irmãos, ela se confirma. O próprio Jesus vai dizer que é pelo fruto que se conhece a árvore. Mas vamos lá.
O trigo é base dos mais variados alimentos, né? Ou seja, o trigo ele é a base para uma alimentação. O trigo é alimento, é vida. O trigo traz a vida. O trigo perpetua a vida. Ele trabalha para que haja vida. Já o joio, ele possui toxinas venenosas. O joio é tóxico. O joio mata. O joio mata a fé. O joio mata a esperança. O joio mata a confiança em Deus. O joio traz morte. Porque não foi o dono da terra. Não foi Jeová quem plantou. Foi o maligno. Então devemos ter cuidado, meus irmãos. Precisamos estar atentos. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Precisamos tomar cuidado com o falso evangelho. Porque lembre-se, o joio ele foi plantado junto com o trigo, no mesmo campo. O joio se parece com o trigo, não é trigo, mas se assemelha, é parecido. Se veste como trigo, fala como trigo, se caracteriza como trigo, mas o fruto do joio é diferente do fruto do trigo. Um serve para a vida e o outro é tóxico, é venenoso. Então precisamos tomar cuidado. Como eu disse, ele está no campo, ele está misturado. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Assim, não desistamos de fazer o que é bom, pois colheremos no tempo devido, se não desanimarmos. Precisamos continuar fazendo o que é certo. Precisamos continuar fazendo o que é bom. Precisamos continuar vivendo a palavra de Deus. A fé bíblica é uma fé onde você absorve as instruções de Deus, se alimenta dela e coloca em prática. Você vive a palavra de Deus. Então precisamos tomar cuidado com o falso evangelho. O próprio Eterno, a própria palavra do Eterno vai nos orientar, né? Vai nos chamar a atenção. E Jesus também vai nos chamar a atenção dizendo que o anticristo já está trabalhando, meus irmãos. Esse sistema que é contra Deus, que se levanta sobre tudo que é de Deus, ele já está envolvido. Há um tempo atrás eu recebi um vídeo de um homem suposto, satanista, não sei, que ele está orientando, não, nós temos que entrar nas igrejas e trabalhar no ministério infantil, para já ir preparando a cabecinha das crianças. O inimigo, meu irmão, ele trabalha na calada. Nós precisamos estar atentos. Mas eles também estão não só no ministério infantil, ele também está nas músicas. Músicas que são entoadas em nossas igrejas, que não são músicas de louvor a Deus. São músicas de adoração a si mesmo. Músicas de autoajuda. Eles não estão só no ministério infantil e nas músicas, não. Eles estão também nos altares, ensinando você a não cumprir as instruções de Deus, ensinando você a adorar tudo menos a Deus.
Dizem que são mais de um Deus que se torna um. E por aí vai, meus irmãos, a mentira desse joio que está ali plantado junto com o trigo. Mas os frutos dele, irmãos, são frutos venenosos, são frutos para a morte. Devemos tomar cuidado com a falsa justificação. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos do 1 ao 3. Irmãos, o que eu realmente te desejo de coração e suplico a Deus por eles é que sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas não segundo o conhecimento exato, pois por não conhecerem a justiça de Deus, mas buscarem estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque Cristo é a finalidade da lei. Finalidade. E eles colocaram, o fim da lei. Finalidade. E esta tradução de lei também não está correta. É instrução. Instrução. O que o Eterno deixou para nós é instrução. E todas essas instruções que o Pai deixou para nós apontam para Jesus. A finalidade é Jesus. Precisamos tomar cuidado, irmãos, porque o joio está misturado com o trigo, ensinando mentiras, ensinando tradições, ensinando dogmas. Precisamos tomar cuidado. Shalom, Rodrigo, seja bem-vindo, meu amigo. Precisamos tomar cuidado com os falsos cristos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, a partir do versículo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Veja, esse texto é muito interessante, meus irmãos. No entanto, irmãos, com respeito à presença do nosso Senhor Jesus Cristo e a sermos reunidos com Ele, pedimos a vocês que não percam facilmente o bom senso, nem fiquem assustados, quer por declaração inspirada, quer por uma mensagem falada, quer por uma carta aparentemente vinda de nós, que afirmem que o dia de Jeová já chegou. Que ninguém os descaminhe de maneira alguma, porque esse dia não virá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem que viola a lei, o filho da destruição. Irmã Maria Salete, Laila Tove, seja bem-vinda, minha irmã. Que prazer ter a irmã aqui na nossa live. Então, meus irmãos, veja o que Paulo está escrevendo aos Tessalônicos. Haverá um tempo de apostasia. O que é apostasia, meu irmão? Foi o que nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 2. Os filhos de Deus vão se deixar influenciar pelos filhos do homem, pelos filhos do maligno. E como que isso vai acontecer? Mateus capítulo 15, versículo 6 vai nos dar a resposta. Vamos dar uma olhadinha lá? Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus capítulo 15, perdão. Capítulo 15, versículo 6. Esse de modo algum precisa honrar, perdão, meus irmãos, esse de modo algum precisa honrar seu pai. Assim, vocês invalidaram a palavra de Deus
por causa da sua tradição. Olha como que os servos de Deus vão se tornar iníquos, vão se tornar apóstatas, porque eles darão mais crédito às tradições do que às instruções de Deus. Mas isso, meu irmão, está no controle de Deus, porque Paulo está dizendo aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que não percam facilmente o bom senso, nem fiquem assustados, quer por uma declaração inspirada, quer por uma mensagem falada, quer por uma carta aparentemente vinda de nós, que afirmem que o dia de Jeová já chegou. Que ninguém os desencaminhe de maneira alguma, porque esse dia não virá sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem que viola a lei, ou seja, que viola as instruções de Deus, o filho da destruição, o representante do maligno, o joio. Ele é um opositor e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou que é objeto de adoração, de modo que se senta no templo de Deus. Veja, irmãos, ele está no templo de Deus, ele está nos locais de adoração a Deus. Sabe por que ele está lá? Porque ele quer adoração para ele. Por isso que precisamos estar atentos, irmãos, e vigilantes, e não num período de ausência, porque estão ensinando você a adorar 3 deuses. Jesus, em momento algum, está pedindo adoração para ele. Ele está ensinando, Jesus está ensinando que a adoração tem que ser ao Pai, e somente ao Pai. O joio, meu irmão, está nos locais de adoração de Deus, ele está misturado. Mas Paulo está dizendo, não perca o bom senso. Não se desligue, meus irmãos. Precisamos estar atento. Não é apenas levantar a mão, está tudo certo. José Carlos, meu irmão, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Que honra, viu, ter você aqui na nossa live. Ele é um opositor e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou que é objeto de adoração, de modo que se senta no templo de Deus, exibindo-se como um Deus. Ele quer ser Deus. E esse sistema ensina isso, é 3 deuses. Nem eles conseguem, irmãos, ensinar de fato como que 3 se transformam em um. Nem eles mesmos conseguem ensinar, e a palavra é muito clara. Deus é um, é único. Não existem outros. Há apenas um único Deus. Vocês se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes dizer essas coisas? E agora vocês sabem o que está agindo como restrição, de modo que ele será revelado no tempo devido. Haverá, meu irmão, o tempo da revelação deste joio, deste representante do maligno, que está aí, meus irmãos, misturado, enganando a muitos, inclusive os chamados filhos de Deus. É verdade que o ministério dessa violação da lei já está em ação. Veja, no tempo que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Tessalônicos, esse sistema anticristo do maligno já estava agindo. O sistema do anticristo já estava agindo. Mas apenas até que aquele que agora mesmo age como restrição esteja fora do caminho. Então, realmente será revelado aquele que viola a lei, a quem o Senhor Jesus eliminará com o espírito da sua boca e reduzirá a nada pela manifestação da sua presença. Mas a presença daquele que viola a lei
se deve à atuação de Satanás, aquele que viola a lei. Se deve à atuação de Satanás. Ele é opositor das coisas de Deus. Com toda obra poderosa, olha aí, meus irmãos, obras poderosas, com sinais e milagres mentirosos, haverá sinais, haverá milagres. Os irmãos conseguem ver pelas televisões aí, pelos rádios. Aqui tem milagre, aqui fazemos milagre. Venha buscar o teu milagre. E está assim, irmãos, ó. E está assim. Eu agora estou aqui com 3 pessoas me acompanhando nessa live. Mas se um deles abrir uma live agora, é centenas de milhares. Versículo 10 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. E com todo engano injusto para os que estão a caminho da destruição, em retribuição por não terem aceitado o amor à verdade, para que fossem salvos. Nós temos falado aqui, meus irmãos, em cada estudo, em cada reunião, em cada culto, em cada assembleia, nós temos falado isso. Há muitos que estão caminhando para o abismo. Estão com venda nos olhos, sendo guiados por cegos. Aceitam as tradições e os enganos. E quando aceitam essas tradições e os enganos, meus irmãos, estão rejeitando a verdade da palavra. Estão rejeitando a Deus. Por isso que eu costumo dizer que não existe um muro. Ou você está a favor de Deus, cumprindo as suas instruções, obedecendo as suas instruções, ou você está na contramão, está contra Deus, está a serviço do anticristo. Nem todos têm a coragem, meu irmão, de pregar sobre essas coisas. Eu já ouvi, mesmo, amigos pastores dizendo para mim: sai fora disso, cara. Sai fora disso, você nunca vai ter uma igreja continuando pregando desta forma. Você nunca vai ter um ministério bem sucedido pregando dessa forma. Para de pregar sobre o sábado. Para de falar de lei, lei é maldição. Eu continuo, porque eu acredito na palavra de Deus. Eu quero ser trigo, eu não quero ser joio. Aliás, eu sou trigo, eu não sou joio. Todo o meu trabalho é para trazer uma alimentação que vai te trazer vida, e não uma toxina venenosa que vai te matar, que vai te trazer peso, que vai te trazer jugo, uma falsa espiritualidade. Não é este o meu chamado. Versículo 11. E por isso que Deus deixa que uma influência enganadora os iluda, de modo que acreditem na mentira. O Senhor permite. O Senhor permite esses lugares de adoração a Deus, porque lá eles falam que adoram a Deus, colocam o nome de Deus, colocam bandeiras chamativas para dizer: aqui se adora ao Deus de Israel. Falam em nome de Deus, mas há mentira, há engano. Versículo 12: a fim de que todos eles sejam julgados, porque não acreditaram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Há um prazer, meus irmãos. É prazeroso, é chamativo, é sedutor. Como foi bom o culto, como foi bom a assembleia, como foi bom a reunião.
mas eles priorizam a sua justiça, não a justiça de Deus. Eles criam leis e dizem: os nossos sábios criaram, os nossos sábios ensinaram. Ou eles dizem: os pais da fé nos orientaram, nos ensinaram. Estão distantes da palavra de Deus, mas o Senhor permite. E por isso que Deus deixa, Jeová, é o próprio Jeová que deixa que sejam influenciados, enganados, iludidos, de modo que acreditem na mentira, a fim de que todos eles sejam julgados, porque não acreditaram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, sentiram mais prazer no engano. Pulam, dançam, fazem um espetáculo. Mas haverá um dia do acerto de contas. Devemos ter cuidados. Precisamos ter cuidado em permanecer alerta para que os ministros de Satanás não se infiltrem no nosso arraial. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 1. Amados, não acreditem em todas as declarações inspiradas, mas ponham à prova as declarações inspiradas, para ver se elas se originam de Deus, pois muitos falsos profetas saíram pelo mundo afora. Foram semeados no mundo, irmãos, olha aí. João está dizendo: os falsos profetas saíram pelo mundo afora. Paulo vai dizer que eles estão no lugar de adoração, no lugar onde se adora a Deus. João está dizendo: eles saíram, tomem cuidado, porque eles vão falar em nome de Deus, eles vão usar a palavra de Deus. É desta forma que vocês podem saber se a declaração inspirada vem de Deus. Toda declaração inspirada que reconhece que Jesus Cristo veio na carne se origina de Deus, mas toda declaração inspirada que não reconhece Jesus não se origina de Deus. Além disso, essa é a declaração inspirada do anticristo, a qual vocês ouviram que viria e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês se originam de Deus e venceram a eles, porque aquele que está em união com vocês é maior do que aquele que está em união com o mundo. Olha aí, meus irmãos, olha o que João está escrevendo aqui. Falsos profetas que negam Jesus. Toda declaração inspirada, mas toda declaração inspirada que não reconhece Jesus não se origina de Deus. Torcerão a verdade, irmã Angélica. Estavam ensinando aí ao Yom Kippur, ensinando você a pagar um preço que Jesus já pagou. Sabe o que eles estão ensinando, meu irmão? Estão ensinando você a negar a Jesus de forma sutil. Não, meu irmão, você precisa fazer o jejum. Precisamos estar atentos, meus irmãos. Precisamos estar muito atentos. Conclusão: nossa tarefa não é arrancar os falsos, né? Nós vamos ver que no texto, os servos do dono da terra, do que plantou a boa semente, chegam a pedir a ele: deixa a gente arrancar então o joio. A nossa função não é arrancar o joio. A nossa tarefa não é arrancar os falsos mestres, mas sim plantar os verdadeiros. Nossa função, nossa tarefa não é arrancar a falsa semente, não é arrancar o joio, porque se a gente arranca o joio, muitas vezes a gente também machuca o trigo, a gente pisa no trigo, a gente fere o trigo. Nossa tarefa não é arrancar os falsos, mas sim plantar os verdadeiros.
É o que nós estamos fazendo aqui nesta noite de terça-feira. É cansativo, meu irmão. Mas louvado seja Deus que você está aqui, que você está dando crédito a esta mensagem, que você está se unindo comigo neste ide de Jesus. Ensinar as coisas corretas, fazer as coisas corretas, ser luz para esta sociedade, para este mundo que está andando em trevas, que está dominado por um sistema que é anti-Deus, anticristo. Obrigado, meu irmão, por você apoiar esta causa junto comigo, por somar força comigo. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque você verdadeiramente é um filho de Deus. Você verdadeiramente é a boa semente que o Pai plantou nesta terra. Continue sendo sensato e praticando as coisas corretas, fazendo o bem. Continue, meu irmão, grande será o teu galardão. Não somos detetives. Eu não vou ficar aqui, meu irmão, caçando, respondendo, né? Eu participo de alguns grupos, meus irmãos. E muitos desses grupos, né, do WhatsApp, no Facebook, eu fico ali observando, né? Olhando. Existem muitos assuntos produtivos, mas eu vou te colocar numa proporção. É 90% porcaria, lixo, perda de tempo. 10% se aproveita alguma coisa. Mas, irmão Bruno, por que você está lá? Eu preciso orar. Eu preciso orar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso conhecer mais das coisas de Deus, para poder ensinar a verdade, para poder ser luz, para que o meu testemunho fale mais do que as minhas palavras. Eu preciso entender, meus irmãos. Eu preciso entender para poder ensinar a verdade. Não critico, não respondo. Não entro na live de ninguém para afrontar, para questionar. A minha função não é essa. A Bíblia diz para a gente examinar tudo e reter o que é bom. E aquilo que não é bom, a gente lança fora. A gente fica atento para não ser mais um que está reproduzindo coisas ruins, coisas que não são verdade, mentiras, enganos. A gente tem que estar atento e ser um evangelista. O que é um evangelista? É aquele que leva as boas novas, aquele que leva a luz, aquele que mostra o caminho, aquele que alimenta para que a pessoa possa ter vida e não alimenta com toxinas para matar. Devemos nos opor a Satanás e expor suas mentiras. É o que nós estamos fazendo aqui nas segundas-feiras através do Google Meet, na terça-feira através das lives do Facebook, nas quartas-feiras através do Google Meet, no Shabat através das lives pelo Facebook. É por isso que nós estamos aqui, se opondo ao inimigo de nossas almas, ao Satanás, a esse sistema que é anti-Deus, e expor suas mentiras. Como que eu vou expor essas mentiras? Ensinando a verdade. Mas também precisamos semear a palavra e produzir frutos onde Deus nos plantou. Eu preciso produzir frutos, meu irmão. Eu sou a boa semente. Eu e você somos a boa semente. Nós somos a boa semente e estamos produzindo os frutos para a glória de Deus e não para a glória nossa, porque o joio quer a adoração para Ele, quer a glória para Ele. Nós estamos aqui para produzir frutos para a glória de Deus. Disciplina na vida espiritual, meus irmãos. Estudo diário da palavra, comunhão com os irmãos, oração diária, o conversar com Deus de forma íntima e constante,
nos afastará da semeadura de Satanás e permitirá que sejamos reconhecidos pelos bons frutos. No dia do juízo final, toda a impureza será arrancada do reino. Na hora da colheita, meu irmão, é na hora da colheita que as impurezas serão arrancadas. Tudo aquilo que afronta e transgride a lei de Deus será removido. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E os que foram plantados pelo Senhor, nós vimos aqui na leitura da parábola. O Senhor vai recolher e guardar no seu celeiro. Estará protegido pelo Senhor. Estará guardado num local que pertence ao Senhor. E o joio será arrancado e lançado na fogueira, lançado no forno, no fogo ardente. Nós somos o fruto bom. Nós somos trigo e produzimos fruto para a alimentação, para dar força, para dar energia. Nós somos luz para iluminar caminhos. Nós não somos o joio. Nós não somos representantes desse sistema maligno. Nós pertencemos ao Senhor. Então, meu irmão, não perca o bom senso. Não se deixe influenciar. Cuidado com o que você tem assistido na internet. Cuidado com o que você tem assistido na internet. O único intermediador entre os homens e Deus é Jesus. E ele disse que nós não estaríamos órfãos. O Espírito do Senhor estaria conosco, nos orientando. Então, muitas vezes, meu irmão, eu vejo pessoas idolatrando outras pessoas, dizendo: nossa, fulano tem uma mensagem maravilhosa, fulano prega muito bem, eu só ouço a mensagem de fulano, ou da fulana, né? Mas eu quero te dizer que o Espírito do Deus vivo está sobre a tua vida. E é Ele quem vai te orientar, é Ele quem vai te ensinar, é Ele que vai te trazer as revelações da poderosa instrução de Deus. Você também pode ser boca de Deus. Basta você dar lugar. Basta você ser disciplinado, meu irmão. Ter uma vida de estudo diário. Mas, meu irmão, eu trabalho. Como é que eu vou fazer? Por isso que o Senhor nos deu o sábado. Mas, meu irmão Bruno, eu também trabalho no sábado. Mas será que você não tem uma folga? Será que você não consegue, num dia que tem 24 horas, você não consegue tirar pelo menos 1 hora para estudar a palavra? Orar? Será que você não consegue mesmo? Você não tem tempo, hora nenhuma? Aquele que quer, faz. Aquele que não quer, apresenta desculpas. Eu espero, meu irmão, que esta mensagem tenha te ajudado. Eu espero, meu irmão, que esta mensagem tenha te feito você refletir. Eu espero que esta mensagem te ajude na sua caminhada. E que você produza, eu quero que você produza frutos de vitória, frutos para a glória de Deus, frutos que agradem o coração de Deus. Não acreditem nas minhas mensagens. Busquem as respostas na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que você tenha uma noite tranquila, um dia maravilhoso na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê shalom.
paz, prosperidade, portas abertas, pão na tua mesa, saúde, segurança e todas as bênçãos que venham dos altos céus, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus projetos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação na live. Muito obrigado por estar assistindo aqui conosco no ao vivo, e para você que está assistindo no gravado. Para você que está assistindo no YouTube, por favor, dá um like aí, compartilhe o vídeo, nos ajude a propagar as verdades bíblicas, a ensinar, meus irmãos, a esclarecer as verdades do Senhor,